Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos trabalhando com programação, trabalhando com eletrônica, trabalhando com coisas complicadas, geralmente, né? É que a gente não deve desistir até nós tentarmos tudo sem exceção, inclusive o que a gente não sabe. Quando a gente começa a fazer o debug de um código que está com algum problema, ou a gente começa a analisar uma placa eletrônica que está lotada de componentes, a gente primeiro faz aquele exercício. O que é que pode ser que está causando um problema? O que é que pode estar levando a esse defeito, a esse comportamento inesperado? E a gente começa a raciocinar até chegar em um ponto que nós identificamos como sendo o causador daquele problema. Aí a gente vai atuar naquele ponto, testa ele e descobre que o problema não é lá. Nós pensamos até em desistir de profissão quando a gente começa a não encontrar a raiz dos problemas, e isso seja também em outras áreas da vida, né? A gente começa a ficar louco quando a gente não consegue resolver os problemas. E o que a programação e a eletrônica me ensinaram ao longo de mais de 20 anos foi que a gente só pode desistir depois de conseguir resolver o problema. Isso porque às vezes a gente está tão nervoso, a gente está tão cheio de coisa na cabeça que a gente não consegue ver o óbvio na frente dos olhos. E com isso a gente começa a ficar estressado e começa a não pensar em todas as possibilidades reais. Em 2003, um consultor respondeu para mim, após eu perguntar para ele o que ele achava que era a origem de um problema que eu estava enfrentando lá com o equipamento eletrônico. Eu tentava consertar ele de todas as maneiras e não conseguia. Aí esse consultor, que trabalhava numa empresa parceira e era muito experiente com eletrônica, perguntei para ele: fulano, o que você acha que pode ser? Aí ele olhou para mim e falou: Adriano, eu não faço ideia do que pode ser. Mas você já olhou tudo que pode ser? Aí eu, já olhei tudo que pode ser. E você já olhou tudo que não pode ser? Aí aquilo na hora tirou meu chão e eu entendi que eu precisava conferir tudo, não somente o que eu achava que era o problema. Claro que depois de algumas horas você começa a abrir o leque de possibilidades e vai tentando achar a raiz de cada problema. Mas em alguns casos é tanta coisa para você verificar que alguns pontos mentalmente você já entende que não podem ser. Você já vai tirando aquelas possibilidades da sua cabeça, você já vai removendo aquelas possibilidades que você tem certeza que não podem ser a raiz de um problema. Sendo assim, comecei então a fazer mais alguns testes e descobri que realmente o defeito não era onde eu achava, e sim um lugar que eu nunca iria olhar. E com isso, ao longo dos anos, eu descobri que a gente só pode desistir de resolver um problema depois de conseguir. Às vezes na programação a gente fica um pouco irritado porque não acontece do jeito que a gente gostaria. Às vezes a gente tem que entender que existe um conjunto de regras que nem sempre a gente conhece e por isso não conseguimos fazer do jeito que gostaríamos que fosse feito. Isso também me ensinou que às vezes o importante é o problema resolvido, não ser resolvido como a gente gostaria que fosse. Isso vale para quando a gente tem algum problema, principalmente de lógica. Às vezes a gente está com uma lógica na cabeça, acha que o problema vai ser resolvido com aquela lógica que a gente imaginou, e após gastar algum tempo ali, alguns minutos, talvez até algumas horas, a gente descobre que aquela lógica da gente não funciona na vida real. Então fica até um orgulho, vou fazer tudo de novo, vou ter que repensar tudo de novo. Sim, vai ter que repensar, porque a gente não tem a escolha de desistir, a gente não pode desistir. Cada vez que nós desistimos, nós ficamos mais fracos. Dessa forma, o que resta pra gente é permanecer tentando até conseguir. Claro que tem situações que a gente sabe que não vale a pena tentar. Eu não estou entrando no mérito de tentar resolver tudo a qualquer custo. Tem coisas realmente que nós não conseguimos consertar, não conseguimos resolver na vida e é uma opção não resolver. Mas em assuntos de trabalho, em assuntos de lógica, em assuntos de eletrônica, cabe aos profissionais irem até o final das expectativas e esgotarem todas as possibilidades. Essa frase também um engenheiro uma vez me falou e eu estava um pouco desesperado, liguei para ele, falei: e aí, como que a gente vai resolver esse problema? E ele disse para mim: a gente não esgotou todas as possibilidades ainda. E eu fiquei tranquilo ao ouvir aquela frase dele,
Porque realmente a gente só pode ficar desesperado, ficar nervoso quando a gente esgota tudo, quando não tem mais ideia, e olhe lá, né? Porque como falou esse primeiro consultor para mim, às vezes a gente tem que olhar para onde não está olhando ainda. Este vídeo faz parte de uma série de pensamentos organizados. Não sei se você já viu os outros vídeos dessa série, mas fica aí a sugestão. Então é isso, um abraço e até mais.